Hoje à noite, meus irmãos, nós vamos estar falando sobre o oratório. Vocês estão acostumados com esse termo? Oratório. Já foi no oratório, Leandro? Sua avó ia no oratório, irmã? E você? Pois hoje eu vou tentar convencer você aí no oratório e achar paz no oratório. É no quarto? Irmãos, hoje nós vamos falar sobre o oratório e a paz. É o assunto que vamos estudar na nossa reflexão sobre oração. Quando a gente pensa em paz, paz tem um significado muito amplo. Mas eu quero trazer a palavra paz aqui com aquele significado de calmaria, tranquilidade, ausência de agitação, a paz de espírito, por exemplo. Então, é difícil pensar nisso porque o nosso século XXI, ele é um século bem diferente dos séculos que já passaram, né? Especialmente nessa questão de paz, de tranquilidade. Ele é muito diferente do século XIX, ele é diferente do século XX, já bem mais acelerado do que o século XX. E se nós formos começar a olhar do século XVIII para trás, a diferença é brutal. O século XXI é um século altamente acelerado, irmãos. Existe uma verdadeira multidão de coisas acontecendo o tempo todo, 24 horas por dia. Inclusive, há um ditado popular em São Paulo, que é a cidade que não dorme. São Paulo está sempre em movimento. Não é só São Paulo, não. Mas devido a São Paulo ser uma grande metrópole do Brasil, a gente fala dela. Mas existem outras cidades que não dormem. Eu lembro quando estive em Belém, nessa última viagem, nós saímos para jantar com o nosso professor, demoramos um pouco no local, depois fomos deixar o professor no hotel, e aí voltamos para retornar para casa, já era mais ou menos umas quase meia-noite. Nós passamos na porta de um supermercado, estava aberto, né? Aí eu, puxa, olha isso, supermercado aberto nessa hora. Aí ele falou, não, pastor, esse aqui não fecha, é 24 horas. Se eu tiver 4 horas da manhã e der vontade de comer uma pizza, um sorvete, qualquer coisa, pode vir aqui, tá tudo aberto, normal. Sabe? Não fecha o supermercado. Então, lá é um supermercado, mas tem cidades que nada fecha. É praticamente 24 horas, tudo aberto, tudo funcionando. Então, é um século muito acelerado, irmãos. O mundo não para, as cidades não param, as rodovias não param, carros trafegam o tempo todo. Os céus são cruzados por aeronaves, aviões o tempo todo, não para nunca, irmãos. Os mares invadidos pelos barcos, navios, a internet, ela diminuiu as distâncias, acelerou mais ainda as coisas à nossa volta. Tudo parece que está muito mais acelerado. Vocês têm esse sentimento também? Não tem tempo mais para nada. Vocês antes faziam mais coisas do que fazem hoje. E hoje está tudo mais fácil de fazer. O dia está mais curto, né? Eu tenho um pastor que ele diz o seguinte: se o dia tivesse 48 horas, eu conseguia fazer tudo que eu preciso num dia. Mas só tem 24, né? Então 48 horas seria maravilhoso, mas a gente não tem, só tem a metade disso. E aí, esse mundo acelerado acaba trazendo também uma agitação para o nosso espírito, irmãos. Essa agitação do mundo, ela nos obriga a andar no mesmo ritmo do mundo. Não tem jeito. O mundo corre, você não pode ficar parado, você vai correr junto com o mundo. Então, o nosso espírito não tem paz, não tem descanso, não há um lugar onde nós possamos nos desligar e voltar àquela calmaria antiga do passado. Na verdade, eu tenho um lugar assim, não é? Lá no meu terreninho, minha casinha, minha cabaninha, e lá parece que eu estou no outro planeta. Só escuto os bichinhos, né, Leandro? Olha para o céu, vê o céu estrelado, a coisa mais linda. Então ali ainda tem um pouco de paz. Mas isso é uma raridade. A realidade geral não é essa, é uma grande correria. A cabeça do homem está totalmente cheia de coisas. A nossa alma anda cansada.
Se nós pensamos em oração, logo os nossos pensamentos são desviados por uma inquietação interior que nós temos. Você está aqui concentrado para orar e vem alguma coisa à sua mente, vem uma outra coisa ali, você acaba desviando o foco da oração e já, quando você percebe, já está pensando em outra coisa. É a correria, é a agitação dos tempos, irmãos, dos tempos que nós vivemos. Acabamos abandonando a oração ou nem percebemos que estamos orando, muitas vezes. Isso acontece quando você ora, por exemplo, e nem sabe pelo que você orou. Você vem para a igreja para orar, ora, e quando você chega em casa, se alguém perguntar para você, você orou? Orei. Pelo que você orou essa noite? E às vezes você não sabe mais o que você acabou de orar, acabou de pedir a Deus. Sabe, é tanta agitação, é tanta coisa na mente que acaba desviando o nosso foco. Então, eu intitulei essa aula de O Oratório e a Paz, porque quando oramos, nós precisamos de um oratório apropriado e também precisamos de uma paz interior e exterior. A paz interior é a paz do coração, de espírito. A paz exterior é aquela paz lá fora. É um lugar calmo, tranquilo, para que você possa orar, entrar na presença de Deus. Então, antigamente, haviam os chamados oratórios, que nada mais eram do que lugares de oração onde as pessoas se dirigiam quando queriam encontrar paz para entrar na presença de Deus. É o que a irmã Jesus mencionou agora há pouco, né? Alguns lugares que foram chamados de oratório eram, na verdade, casa de ídolos. Então, você ia a um oratório e quando você chegava, era uma pequena casinha ou uma pedra que havia ali um formato de uma capela, rodeada de muitos ídolos. Geralmente, os oratórios católicos romanos são assim. Mas oratório, meus irmãos, não é esse tipo de lugar. Eu não estou me referindo a esse tipo de lugar quando eu falo oratório para vocês. Mas um lugar que pode proporcionar paz, tranquilidade, um lugar livre de agitação, livre dessa correria do mundo. Vocês conseguem pensar em algum lugar assim? Vocês possam ir todos os dias para orar? Seu quarto? Parabéns. É um excelente oratório, irmã. A gente vai já ver isso. Então, nós temos, irmãos, de fato, a necessidade de ter um quarto para orar, como disse aqui a nossa irmã. Não sei se vocês já assistiram aquele filme chamado Quarto de Guerra. Já assistiram? Aquele filme tem algumas coisas interessantes, irmãos. Eu não concordo com a teologia daquele filme, com tudo que aquele filme apresenta. Claro, não é a nossa perspectiva, né? Mas quando você olha para a vida daquela personagem principal, e ela tinha um quarto onde ela orava, ela chamou aquele quarto de guerra, porque a oração é guerra. Quando você ora, você está literalmente no campo espiritual em batalha contra Satanás e seus demônios, buscando a Deus, na presença de Deus, clamando a Deus, e há uma guerra ali espiritual acontecendo. Essa guerra acontece o tempo todo, ela se intensifica nos momentos de oração. Então, aquele filme apresenta a mulher que ia para o quarto de guerra, que era o quarto da oração, orar. E isso é a parte boa da história. Você ter realmente no íntimo a disposição de orar, de buscar o Senhor Deus, o hábito, o desejo, a paixão de entrar na presença de Deus em oração e você ter um lugar para fazer isso. Por isso que você foi muito bem na resposta. Meu quarto é um ótimo lugar para oração. Agora, para os nossos propósitos nessa aula, a gente pode chamar esse quarto, não de quarto de guerra, mas de quarto da paz. Porque também é o lugar em que vai te trazer paz, onde você não vai ter perturbação, você vai ter mais tranquilidade para buscar a presença de Deus. Você pode chamar também de lugar de calmaria da alma.
Então, quando tudo passa, você entra no seu quarto e ali está a paz, você está calma e você pode buscar a Deus com esse espírito de calmaria. Nesse quarto da sua casa, pode ser outra parte da casa, não necessariamente o quarto de dormir. Pode ser um outro lugar, um outro aposento da casa que você tenha separado para isso, né? Ali você vai encontrar o Senhor. Então você precisa estar com a alma serena, tranquila, calma, sossegada para poder falar com o Salvador. Eu não sei se vocês já passaram pela experiência, provavelmente sim, de tentar orar na correria. Como se você tivesse uma obrigação de orar e não pudesse perder aquela obrigação. Aquele negócio de marcar na agenda. Todo dia eu vou orar 4 horas. Mas aí deu 5 para as 4, você está ali no trabalho, fazendo uma coisa, correndo tudo, está quase na hora de orar. Não vai dar tempo, e você acelera e tal. Deu 4 horas, você acabou e dobra o joelho imediatamente. Deus Todo-Poderoso. Não, é preciso parar, irmãos. A alma tem que estar quieta, calma, sossegada, para você entrar na presença do Senhor. Essa calmaria, essa paz é importante, você vai encontrar em lugares de oração, que são os oratórios para nós. Os lugares de calmaria da alma, o quarto da paz, lugares assim. Então você deve deixar toda a agitação do mundo e toda a agitação do seu espírito para trás, né? Fecha a porta, deixa tudo para trás da porta, entre e fale com Deus em oração. Esse é o ponto. O nosso Senhor Jesus, ele deu instruções sobre isso. Em Mateus capítulo 6, verso 6, Jesus disse: Tu, quando orares, entre no teu aposento, no teu quarto, e fechando a tua porta, ora ao teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em segredo te recompensará publicamente. Essas palavras de Jesus, elas são uma parte do que ele está ensinando no Sermão do Monte, Sermão da Montanha, onde ele contrasta a verdadeira oração com a hipocrisia daqueles religiosos quando eles pensavam em oração. Eles oravam publicamente só para se mostrarem, só para aparecer aos homens, mas Jesus diz, não, a oração verdadeira, você pode ficar em secreto, sem ninguém te ver. Entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu Pai Celeste em secreto, e em secreto ele te ouvirá. Então aqui tem algumas coisas interessantes nesse ensino de Jesus. Primeiro, o Senhor ensina que a oração deve ser sincera e dirigida a Deus, e não para mostrar-se aos homens. Em segundo lugar, Jesus ensina sobre a intimidade da comunhão que nós precisamos ter com Deus, mostrando que o mais importante não é uma exibição externa, não é as pessoas dizerem, aquela mulher é uma mulher de oração. Por quê? Porque eu sempre vejo ela orando. Não é isso. Isso pode ser verdade, mas isso não é o ponto aqui. O ponto aqui é alguém que de fato ora ao Senhor Deus com sinceridade no seu coração. E tem íntima comunhão com Deus. E mostra que o mais importante é um coração sincero diante do Pai. Mas há outro ponto aqui que eu quero destacar com vocês, que nós devemos levar em consideração. Quando nós formos orar, nós devemos, como disse o Senhor, entrar em nosso quarto, em nosso aposento e fechar a porta. Cristo está falando de um lugar de oração. Vocês percebem? Quando orares, ele diz, entra no teu quarto, fecha a porta. É claro que Jesus não está nos ensinando que esse é o único lugar de oração. Mas ele está ensinando, e o objetivo de Cristo era o que eu mencionei primeiro, porém, de maneira colateral, ele está nos mostrando que há lugares em que você pode orar a Deus de maneira apropriada. E aqui era o quarto da pessoa. Então ele fala de um lugar para orar em particular, que geralmente se aplica ao nosso quarto, mas pode ser qualquer outro lugar. Não há Ter um lugar para oração, irmãos, é algo realmente muito bom e valioso. Se nós
mantivermos a prática, ter um lugar para oração vale a pena. Você escolhe o lugar. Deixa eu contar uma história para vocês de um homem chamado John Patton. Na verdade, essa é uma história sobre o pai desse homem, que ele era médico, né? É um exemplo maravilhoso aqui de quarto de oração. Eu quero que vocês prestem bem atenção sobre isso. Isso aconteceu muitos anos atrás e ele registrou uma cena no diário dele que mais tarde impactou de novo ele mesmo, o próprio médico. Ele diz o seguinte: o nosso lar consistia da parte de fora e de uma parte de dentro, e um quarto intermediário ou câmara chamada de closet. O closet era um espaço muito pequeno entre outros dois, com espaço somente para uma cama, uma pequena mesa e uma cadeira, com uma pequeníssima janela que lançava uma luz muito pequena. Este era o santuário daquela cabana ou daquele lar. Lá nós víamos diariamente, muitas vezes ao dia, geralmente depois de cada refeição, o nosso pai se retirar e fechar a porta. E nós, crianças, tínhamos que compreender, por um tipo de instinto espiritual, pois aquilo era muito sagrado para ser comentado, que as orações lá estavam sendo derramadas por nós, como antigamente era feito pelo sumo sacerdote dentro do véu do Santíssimo Lugar. Ocasionalmente ouvíamos os ecos fracos de uma voz trêmula, clamando como se fosse pela sua própria vida. E aprendemos a passar por aquela porta na ponta dos pés, sem perturbar a santa conversa. O mundo exterior poderia não saber, mas nós sabíamos. Quando aquela luz alegre aparecia, com um sorriso como o sorriso de um recém-nascido, que sempre estava brilhando no rosto do meu pai, era o reflexo da presença divina, na consciência na qual ele vivia. Nunca, no templo ou na catedral, na montanha ou no vale, posso esperar sentir que o Senhor Deus está mais perto, mais visível, andando e falando com os homens, do que sob aquele telhado de palha e acácias de carvalho naquela humilde casa. Essa cena que o John Patton viu o pai dele, como ele diz, várias vezes por dia, mas especialmente depois das refeições, ele ia para aquele pequeno closet, naquele espaço, orar e clamar a Deus. Havia um lugar especial, esse homem se retirava para orar, para clamar ao Senhor. E as pessoas estavam tão cientes disso, que aquele que estava trancado no quarto clamava pelas almas deles, e eles mantiveram um respeito muito grande. E sempre que se aproximavam daquela parte do quarto, daquele closet, eles andavam na ponta dos pés para não perturbar as orações que estavam sendo feitas ali. Qualquer lugar, meus irmãos, pode ser um lugar de oração. Esse é o fato. Qualquer lugar do mundo pode ser um oratório, mas não haverá paz e tranquilidade para orar em qualquer lugar. Não é verdade? Podemos orar em qualquer lugar, mas não vamos ter paz em qualquer lugar. A paz exterior, né? A tranquilidade, a calmaria, ela não vai estar em todo lugar. Mas qualquer lugar pode ser sim um lugar de oração. Você pode orar em casa, no trabalho, no campo, na montanha. O autor de um livro que eu estou lendo sobre oração, ele se chama MacIntyre. Ele disse que uma certa mulher não conseguia encontrar um lugar tranquilo para orar. Então, o que ela fez? Ela decidiu cobrir a cabeça com um manto, dentro de casa mesmo, né? Os meninos ali, o marido, as pessoas. Então ela não tinha paz, então ela descobriu a cabeça com um manto e ali foi o seu oratório. Isso aqui é interessante, irmãos. Eu fiquei pensando sobre o que essa mulher fazia quando cobria a cabeça e orava, né? Ela, quando estava coberta, ela se desligava do mundo. Eu acho que é por isso que nós fechamos os olhos quando vamos orar, para nos concentrarmos mais.
Quando você está sozinho num lugar e você vai orar, você se concentra mais. Ninguém tira sua atenção, nada te perturba. Então, aquela mulher não encontrava um lugar com essas qualidades que ela precisava, com essas características. Então, ela criou um lugar cobrindo a cabeça, ficando isolada ela mesma, e ali foi o oratório daquela mulher. Na Bíblia, há muitos lugares de oração. Por exemplo, como Jesus diz em Mateus 6, verso 6, no quarto em secreto, o texto que nós lemos agora há pouco. Há orações no templo, 1 Reis 8, do versos 22 ao 23. E pôs-se Salomão diante do altar do Senhor, na presença de toda a congregação de Israel, estendeu suas mãos para o céu e disse: Ó Senhor, Deus de Israel, não há Deus como tu em cima nos céus nem embaixo na terra, que guarda a aliança e a misericórdia a teus servos que andam diante de ti de todo o coração. Um outro lugar de oração na Bíblia é o deserto. Êxodo 33, versos 7 e verso 11. Tomou Moisés a tenda e a estendeu para si fora do arraial, desviada longe do arraial, e chamou-lhe tenda da congregação. E falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com seu amigo. Um lugar inusitado é o ventre do peixe. Jonas orou ao Senhor de dentro do ventre de um peixe. E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe, e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu: Do ventre do inferno gritei, e tu ouvistes a minha voz. Na montanha, Lucas 6, verso 12. E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte para orar, e passou a noite em oração a Deus. No jardim, Mateus 26, versos 36 e 39. Então chegou Jesus com eles em um lugar chamado Getsemane, o jardim do Getsemane, e disse aos seus discípulos: Assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. E indo um pouco mais adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Na cova dos leões, Daniel 6, verso 10. Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Na prisão, Atos 16, verso 25. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os presos os escutavam. Especialmente, irmãos, na cruz do nosso Senhor. Lucas 23, verso 34. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Qualquer lugar é lugar de oração. Ponto. Mas nós podemos ter lugares separados, especiais, que podemos dedicar ao Senhor em oração. Lugares que nos tragam paz para a alma, tranquilidade, silêncio e que propiciem o encontro melhor com o Senhor. É possível fazermos isso, irmãos. E aqui, mais uma vez, é onde entra a ideia do quarto. O quarto é um ótimo lugar para orarmos. Então, você pode pensar, eu tenho um oratório, meu quarto, mas eu não tenho tempo para orar. Irmãos, o fator tempo, ele não deve atrapalhar a nossa vida, irmãos, de oração. Então, quando o tempo não permite que você ore, você está declarando que é escravo do tempo. E todas as coisas que você faz na sua vida, no seu tempo, são mais importantes do que buscar o Senhor em oração. O que é que eu tenho que fazer quando a minha vida está assim? Talvez seja a sua vida, uma correria tão grande que você não tem tempo de orar. Talvez, de maneira até sincera, você já tenha dito: eu realmente gostaria de orar, mas não dá tempo. Não consigo.
que você já fez a respeito? Ou o que você pode fazer para mudar isso? Eu acho que um ponto interessante, irmãos, é você avaliar a sua agenda diária. Todo dia nós temos uma agenda diária, mesmo que você não anote nada. Todos nós acordamos, tomamos café, vamos resolver alguma coisa com os filhos ou com a esposa, vamos trabalhar. Você vai anotando tudo que você faz. Você assiste um filme, você visita um amigo, você vai à igreja, você vai deitar a tal hora, você levanta a tal hora. Veja a sua agenda diária. Você só vai conseguir o tempo para entrar no seu oratório e orar se você reajustar a sua agenda. Eu falei sobre isso na última terça-feira, mas é importante relembrar esse ponto para vocês. Reavaliem, irmãos, porque o fato é que nós temos uma multidão de motivos para orar. Todos nós temos uma multidão de motivos para orar. Alguns motivos são especiais, outros são motivos mais comuns. Contudo, nós devemos orar por todos eles. Tem uma outra história que eu quero trazer para vocês, de um missionário batista chamado Hudson Taylor. Hudson Taylor, ele foi o missionário que evangelizou a China, na época ali de William Carey ainda. Ele foi muito influenciado por William Carey, o pai das missões modernas. Foi um pastor batista também. E o Hudson Taylor, ele decidiu ir para a Índia porque o seu chamado, sua vocação era na Índia. Mas, à medida que ele passava o tempo e os anos iam se acumulando e as tarefas iam aumentando, ele passou a ficar tão cheio de coisas, de tarefas, sobre a missão que ele estava realizando, que era muito grande, e ele começou a perder, começou a observar que a oração estava sendo ameaçada. A prática da oração diária foi colocada em risco por causa das atividades, que eram muitas, e tinham que ser feitas. Então não dava para ele negociar e dizer assim, eu não vou fazer isso para orar. Eram coisas que ele precisava fazer. Mas realmente o tempo era um obstáculo. O tempo não permitia. Se ele orasse, ele deixava de fazer. E se ele fizesse, ele não ia ter o tempo para orar. O que Hudson Taylor fez, irmãos? Ele não tinha nem mesmo paz de espírito para orar, porque a agitação do seu dia era muito grande naquelas circunstâncias. Então ele resolveu esse problema da seguinte forma. Todos os dias. E isso durou anos a fio. Anos a fio. Não foi uma campanha de um mês. Foi anos, foi uma prática de vida, foi uma mudança de agenda, de postura. Ele passou todos os dias a se levantar 2 horas da madrugada, 2 da manhã, e orou até as 4 da manhã, e depois ele voltava para a cama para dormir até o nascer do sol. Então ele separou essas 2 horas para oração, já que ele não tinha tempo durante o dia. Mas ele não deixou de orar. E ele precisava de paz e tranquilidade para orar. E nada melhor, irmãos, do que as madrugadas para fazer isso. Qual é o barulho que você vai encontrar às 2 da manhã? Talvez tenha algum barulho, mas nada se compara com o barulho do dia, com a agitação do dia, com a casa movimentada. Esse horário só está você e Deus. Só vocês em oração. E finalmente, irmãos, essa paz de espírito que é necessária, além do oratório, a paz de espírito necessária para a oração, ela tem que ser levada em conta. Imagine, irmãos, um atleta. Um atleta, ele precisa estar muito concentrado antes de começar as suas atividades esportivas. Se for um lutador, por exemplo, ele tem que estar muito focado. Nada pode tirar a atenção dele antes da luta. Então, ele está muito concentrado. Qualquer atleta de elite, ele passa por uma preparação antes da atividade principal e uma preparação que exige muito foco, muita atenção. A oração também requer uma preparação.
E antes de iniciar as suas petições e agradecimentos ao Senhor, antes que qualquer palavra seja dirigida ao céu, você precisa respirar, meditar na obra da oração que você está prestes a realizar. Isso aqui é bem interessante, porque é como se você fosse orar antes de orar. Você vai acalmar o espírito. Eu lembro quando eu estudava educação física, teve uma aula e um dos nossos professores nos levou para a pista da Universidade Federal, pista de corrida, e ele colocou lá o pessoal para correr, era por partes, né? E uma parte da turma corria, a outra ficava ali. Quando o pessoal chegava, aí ele ia fazer alguns testes, né? Eu lembro que quando o pessoal chegava da corridinha rápida, ele dizia, agora vocês vão caminhar, aí a rodear uma vez o percurso caminhando, sem pressa. Aí um aluno perguntou, professor, por que todo aluno, quando chega da corrida, o senhor manda dar outra volta caminhando? Aí ele disse, isso se chama voltar à calma. Para que o coração não pare de uma vez. Você parar de uma vez, o coração está muito acelerado e você dá um stop de uma vez, isso é perigoso. Então você tem que parar devagar. Correu, então agora vai caminhando, caminhando até o coração ir ganhando o ritmo da calma novamente. Para a oração, meus irmãos, nós também precisamos de calma, de paz. Precisamos desse estado de espírito necessário para que a nossa alma possa falar com Deus de maneira apropriada. Então, gaste tempo encontrando a calmaria. Gaste tempo para que a paz que o seu espírito precisa para poder orar seja encontrada, alcançada. Nós temos muito privilégio, irmãos, em orar. E se esse tempo de preparação for cuidadosamente usado por nós, será também uma espécie de introdução à oração. É o prefácio à oração. Na verdade, essa preparação para a oração, ela também é oração. Porque como é que eu me preparo para orar? Você para, aquieta o espírito, pensa, agora eu vou falar com Deus. Eu estou prestes a conversar com o Senhor, a colocar minha vida diante dele. Então, você já está orando quando você está se preparando para orar. E ela é necessária, para que o seu espírito encontre a paz necessária. Então, irmãos, por hoje, o oratório e a paz. Eu espero que vocês encontrem um oratório em que vocês possam recorrer a ele frequentemente, mesmo que tenha que colocar um manto sobre a cabeça, como aquela mulher, e orar, clamar ao Senhor. E eu espero também que vocês façam isso com o espírito de paz, de calmaria, de tranquilidade, sem aquela agitação, sem a correria, sem os problemas atrapalharem vocês. Nem sempre conseguimos orar assim. Mas nós precisamos, no nosso cotidiano, ter essa paz para orar. Amém. Irmãos, 5 minutos para quem quer beber água ou ir ao banheiro.